Olá, hoje nós vamos começar um novo tópico no curso, o de dinâmica da concorrência, e na nossa primeira aula vamos discutir o conceito de comprometimento estratégico. Bom, o comprometimento estratégico ele está alinhado com decisões que a empresa tem que tomar e que tem impacto no longo prazo. Essas decisões que vão impactar também na concorrência, elas são difíceis de serem revertidas. Uma vez tomadas as decisões, elas dificilmente serão revertidas. Senão, seriam decisões rotineiras e não de comprometimento estratégico. A ideia é que as decisões que nós vamos chamar aqui de decisões de comprometimento estratégico, elas influenciam as expectativas dos concorrentes. E dessa forma, se a gente vai voltar ali para a discussão de teoria dos jogos, onde nós resolvemos problemas usando a ideia de equilíbrio de Nash ou de eliminação iterativa de estratégias dominadas, o que a gente vai ver é que, com o conceito de comprometimento estratégico, uma firma eventualmente pode deslocar o equilíbrio numa direção que lhe seja mais favorável. Bom, o fato de você ter que tomar uma decisão que ela tem impacto no longo prazo, que é difícil de ser revertida e que vai influenciar as expectativas dos seus concorrentes, a gente tem que, evidentemente, imaginar que essas decisões são decisões que envolvem um certo grau de risco. Ou seja, antes de tomar a decisão, a empresa precisa avaliar muito bem os riscos associados, e os impactos positivos, os impactos negativos que podem vir com a decisão a ser tomada. Bom, vamos então, como eu disse, voltar aqui um pouco àquela noção de estratégia dominada que nós discutimos no tópico de introdução à teoria dos jogos. Lá em introdução à teoria dos jogos, a gente resolveu problemas de decisão simultânea utilizando esse quadro aqui que está apresentado, e a gente viu lá que num jogo onde você tem aqui nesse exemplo duas empresas, cada uma das empresas pode adotar uma de duas estratégias. A empresa 1 pode adotar uma estratégia agressiva ou uma estratégia passiva, tá? Enquanto a empresa 2 pode também adotar uma posição agressiva ou uma decisão passiva. E vamos imaginar aqui, conforme está descrito aqui no enunciado desse exemplo, que a decisão que as empresas estão estudando é a decisão de ampliação da capacidade. Tá? Elas estão pensando em ampliar a sua capacidade. Se a decisão é simultânea, como é que a gente faria para analisar aqui? Tá? A gente viu que, sendo a decisão simultânea, eu estou vendo que a empresa 1 tem uma estratégia dominada. Qual seria a estratégia dominada para a empresa 1? Ora, como o par 13 e 17 é menor do que o par 15 e 18, conforme a gente já viu lá em eliminação iterativa de estratégias dominadas, nós temos aqui uma estratégia dominada, onde para a empresa 1, né, para a empresa 1, ela tem aqui um conjunto de possibilidades para a estratégia agressiva, que é ganhar 13 ou ganhar 17 se ela for agressiva. E essa mesma empresa, se adotar uma estratégia passiva, os payoffs correspondentes são 15 e 18. E a gente viu então que essa estratégia agressiva é uma estratégia dominada. Por quê? Porque 15 é maior do que 13 e 18 é maior do que 17. Então você elimina a primeira possibilidade da empresa 1. Bom, a empresa 2, sabendo que a empresa 1 tem uma estratégia dominada, ela sabe que a empresa 1 vai agir de maneira passiva, então para ela vai avaliar entre ganhar 7 e ganhar 6, ela vai preferir ganhar 7, então a gente elimina essa possibilidade e o equilíbrio
se dá nessa situação aqui, tá? Onde a empresa 1 adota uma estratégia passiva e a empresa 2 amplia a capacidade, enquanto a empresa 1 não faz nada. Isso foi o que a gente viu em introdução à teoria dos jogos. Vamos imaginar aqui, vou descartar esses riscos e vamos voltar aqui ao slide. Vamos imaginar agora uma situação diferente. Vamos imaginar que a empresa 1 ela pode tomar a decisão na frente da empresa 2. O que eu quero dizer com isso é que vamos flexibilizar um pouco e imaginar que a empresa 1 ela pode antecipar o movimento e o jogo deixaria de ser simultâneo. Se a empresa 1 pudesse antecipar sua decisão, se ela pudesse se comprometer estrategicamente, anunciar uma ampliação de capacidade e, de fato, fazer com que a sua estratégia seja, de fato, crível pela empresa 2, então o que eu quero dizer com isso é, se a empresa 1 pudesse agir de maneira agressiva, antecipando o movimento, ou seja, o jogo deixando de ser simultâneo, o que aconteceria? A empresa 2 veria, depois que a empresa 1 tomou a decisão, a empresa 2 veria que ela só teria duas possibilidades: ganhar 4 ou ganhar 5. E, evidentemente, a empresa 2 adotaria a estratégia passiva. Ora, qual é a diferença dessa situação para a situação que a gente discutiu anteriormente e que estava fundamentada em uma decisão simultânea? Quando a decisão é simultânea, o jogo vai convergir para cá. E o que eu estou colocando é, se a empresa 1 tiver a possibilidade de tomar a iniciativa, ela teria um incentivo de, tomando a iniciativa, agir de maneira agressiva. Por quê? Porque ela deslocaria o equilíbrio por uma situação onde, ao invés de ela ganhar 15, ela ganharia 17. Mas isso só vai acontecer se ela mostrar um comprometimento estratégico e agir tomando a iniciativa no jogo. Evidentemente, ela está correndo um risco, porque ela está querendo empurrar a empresa 2 para tomar a estratégia passiva. A empresa 2, ela, nesse caso, vai ter realmente um estímulo de adotar a estratégia passiva, porque a empresa 1 ela acabou, acabou antecipando o movimento e fez o investimento, ou anunciou que faria o investimento de maneira crível. Bom, o que a gente vê em jogos, né, em teoria dos jogos, é que quando as empresas elas tomam decisões e são empurradas por questões de equilíbrio, nem sempre as decisões são tomadas seguindo o conceito de eficiência de Pareto. Tá? Então, mais à frente nós vamos discutir esse conceito e eu vou apresentar aqui agora para vocês a ideia. A eficiência de Pareto ela é uma situação comum e discutido em políticas públicas, onde você alcança uma posição é dita eficiente do ponto de vista de Pareto, ela é Pareto eficiente, se eu não consigo melhorar a situação de nenhum jogador sem piorar a posição do outro. Tá? Então, se eu tiver numa situação em que não é possível melhorar a situação, eu não puder melhorar a posição de ninguém, então eu estou numa situação de ótimo de Pareto. Isso não quer dizer que eu estou necessariamente no melhor dos mundos. A noção de ótimo de Pareto não há como você se deslocar para uma outra situação sem piorar a situação de pelo menos um jogador. Bom,
No tópico em que a gente discutiu estruturas de mercado e que a gente viu o modelo de oligopólio, a gente viu o modelo de Cournot, a gente viu que a situação de equilíbrio que se chega lá no modelo de Cournot, ela não é Pareto eficiente. Por quê? Porque enquanto as firmas adotam a estratégia de que cada uma vai fazer aquilo que é melhor para si, e cada uma parte do pressuposto que a outra vai fazer o que é melhor para si e toma aquilo como um input, elas não partem do princípio que é possível encontrar uma situação que seria melhor para as duas e não para apenas uma, não para si própria. Então, ao invés de pensar se duas firmas operando em um oligopólio, em um duopólio, né? Se duas firmas operando em um duopólio, elas de alguma maneira conseguissem consensar o que é ilegal, né? Elas formando um cartel, elas poderiam agir como monopólio, como um cartel. Elas tenderiam a, por exemplo, jogar os preços um pouco para cima. Então, esse exemplo da formação do cartel é só para dizer para vocês que naquela discussão que nós tivemos sobre a estrutura de oligopólio e o modelo de Cournot, onde cada uma das firmas individualmente tenta fazer o que é melhor para si e parte do pressuposto que o seu concorrente também vai fazer o que é melhor para ele, o fato é que nessa situação eles não chegam chega a ser uma situação de equilíbrio que não é um ótimo de Pareto, porque seria possível melhorar de alguma maneira a situação das duas. Bom, o que acontece? Veja, a gente tem uma situação que eu apresentei no primeiro momento, que era uma situação de equilíbrio de Nash. Tá? Naquela situação de equilíbrio de Nash, o que nós vimos foi que o jogo convergia para um ponto, mas a empresa 1 ela poderia melhorar sua situação, certo? Se tomasse a decisão na frente e empurrasse a empresa 2 para uma outra posição. Para que ela tenha sucesso com isso, é importante que quando ela anuncie a sua expansão de capacidade, ela deixe isso bem claro para o concorrente, ou seja, que o anúncio seja visível, que o concorrente perceba qual é a estratégia da empresa 1 e que ele se convença de que ela, de fato, está tomando uma decisão que é irreversível e que ela está comprometida com aquela decisão. Bom, e o que acontece, então, quando você imagina que numa situação de comprometimento estratégico, uma firma toma a dianteira e decide, como o caso em que a gente viu, expandir sua capacidade. O que aconteceu foi o seguinte, olha só, nós temos aqui duas curvas de reação, seguindo o modelo de Cournot, onde as duas empresas estão decidindo a noção de capacidade, a formação de capacidade, e em que, em tese, as duas estão maximizando seus objetivos, partindo do pressuposto de que a outra firma está maximizando o seu objetivo e estão tomando decisões sem cooperação. Eles não estão tomando decisões coordenadas, ou seja, não há o cartel, não há formação de cartel aí. Se uma empresa decide aumentar a sua capacidade, a gente já tinha visto que a empresa 1 aqui nesse exemplo, tomando a decisão de aumentar a sua capacidade, ela está forçando a empresa 2 a tomar uma redução de capacidade. A gente viu que se a empresa 2 adota essa postura de comprometimento estratégico e diz, eu vou aumentar minha capacidade e anuncia isso, a tendência é que a empresa 2 ela reaja de maneira passiva. Lembrando que esse gráfico ele não mostra aquilo que seria um ótimo para as duas empresas. Perceba que a noção de ótimo ela está associada ao lucro. Eu não estou enxergando aqui qual é o lucro das duas situações.
Então, eventualmente, o lucro global pode ser aumentado em um ponto diferente desse ponto que é o ponto de equilíbrio entre as empresas, desde que elas, por exemplo, pratiquem preços, cheguem a preços distintos. Tudo está relacionado com a questão da curva de demanda, que não é exibida aqui nessa análise. Ora, num comprometimento estratégico, se eu estou em uma situação de um duopólio, seguindo um modelo de Bertrand, se uma empresa 1 aqui tomou uma posição estratégica de reduzir preço, o que vai acontecer? A nova situação de equilíbrio é uma situação em que a empresa 2 também tende a reduzir seus preços. Então, se a empresa 1 reduzir o preço, a empresa 2 também reduziu o preço, de acordo aí com um modelo de Bertrand, onde você tem aqui um duopólio com produtos que têm um nível de diferenciação horizontal. Bom, eu falei para vocês que a tomada de decisão ela envolve riscos, tá? Então, uma das maneiras de se analisar a tomada de decisão em situações em que você tem investimentos que são irreversíveis, tem algum nível de irreversibilidade, em que há incerteza sobre a recompensa futura. A gente viu aqui situações em que eu apresento para vocês as recompensas futuras de cada um dos jogadores. No entanto, às vezes a gente não discutiu nenhuma situação em que tem incerteza sobre essas recompensas. Se você tem certeza nas recompensas, a situação se torna mais complexa. E se você tiver, além dessas duas situações, algum nível de flexibilidade gerencial, ou seja, eu posso adiar a tomada de decisão, se eu tiver essas três situações presentes na tomada de decisão, eu posso modelar essa decisão de acordo com a teoria de opções reais, que a gente vai fazer apenas uma pequena introdução dessa teoria aqui nessa aula. Apenas para mostrar para vocês como que a incerteza ela faz com que as empresas elas atuem com cautela e que eventualmente tenham incentivo até de postergar a tomada de decisão, ou seja, elas tendem as incertezas elas inibem às vezes o comprometimento estratégico das firmas. De que forma? Vamos partir para um exemplo, imaginando aqui que uma fábrica de equipamentos ela pode investir, na verdade, ela pode investir R$2.000 de maneira irreversível, certo? Para produzir equipamentos que ela não sabe exatamente qual vai ser o preço desses equipamentos no futuro, tá? E sabe que o preço dos equipamentos eles podem subir com uma chance de 50% ou podem cair com uma chance de 50% no próximo ano. Então ela pode, e esse preço, ela tem uma incerteza, é uma situação hipotética, em que no futuro o preço pode subir e ele ficaria mais alto o tempo inteiro. Ou o preço pode cair e ele vai ficar mais baixo o tempo inteiro. Seria uma situação, por exemplo, em que você pode imaginar, eu vou participar de um leilão de energia, eu não vou participar de um leilão de energia para ampliar minha capacidade de produção de energia. Sendo que eu sei que nesses leilões o preço é regulado, eu posso assumir o compromisso de participar do leilão agora e garantir um preço de 250. Ou posso esperar, sendo que no próximo ano o preço pode ir para 400 e eu vou firmar um contrato com preço de 400. Ou eu vou firmar um contrato com preço de 150. Eu não sei. Então eu tenho aqui que tomar uma decisão, sendo que há algum nível de incerteza sobre o comportamento futuro dos preços. Ora, numa análise convencional de investimento, o que a gente faria? A gente calcularia o valor presente desses investimentos. O que é o valor presente dos investimentos? O valor presente daquilo que eu tenho a receber, do meu fluxo de caixa futuro, eu vou comparar com o valor do investimento inicial. Então, 2.000 é o meu desembolso, está com sinal negativo. E aqui eu estou tentando trazer a valor presente um fluxo de caixa que eu estou considerando infinito. Tá? Então eu vou receber sempre 250
de maneira infinita, se eu imaginar que o preço vai ficar em 250 e não vai mudar nunca. Então, numa análise convencional de investimentos, eu diria o seguinte, isso aqui é uma perpetuidade, né, associada com um fluxo inicial. Então, na verdade, o cálculo desse VPL, isso aqui é equivalente a gente dizer que é menos 2.000, mais 250, mais o valor presente de uma perpetuidade, que seria isso aqui. Tá? Então, o que eu teria aqui? Eu teria 2.500, 2.750 menos 2.750. Seria o valor presente desse fluxo de caixa. Determinístico. Tá? Por que determinístico? Porque eu estou assumindo que eu sei o preço que eu vou receber. Então, é certo que eu vou ter um valor presente líquido de 750. Ora, eu tenho um valor presente líquido de 750, eu sei que eu vou ganhar isso aqui. Na abordagem convencional, na análise convencional de projetos, a firma tomaria a decisão de investir a 750. Então, numa análise convencional, numa abordagem convencional de avaliação de projetos, a firma seria levada a tomar a decisão de investir nesse projeto. Por quê? Porque o VPL é maior do que zero. Então, se o VPL é maior do que zero, a firma decide por investir. Isso na abordagem convencional. Tá? Abordagem convencional. Na abordagem de opções reais, a história é diferente. Tá? Por quê? Na abordagem de opções reais, eu assumo que há incerteza, e o que acontece é que eu tenho duas possibilidades. Ora, se eu voltar aqui o slide, imaginar que eu tenho duas situações, uma situação em que eu vou ganhar 400 ou uma situação em que eu vou ganhar 150, certo? Se essa situação acontece, o VPL dessa situação seria igual a menos 2.000 mais 150 mais 150 sobre 0,1. Então eu teria 1.500, 1.650 menos 2.000, eu teria menos 350, VPL negativo. Ou seja, se esse cenário se materializar, eu não tomaria decisão de investimento. E qual é a chance desse cenário se materializar? 50% de chance do cenário se materializar. Ou seja, eu tenho 50% de chance, se eu esperar, ou seja, se eu não decidir investir agora, eu tenho 50% de chance de não fazer o investimento. Por quê? Porque eu vou esperar o estado da natureza aparecer, o estado futuro da natureza aparecer, se revelar, o preço vai se revelar como sendo 150, observando 150 eu vou perceber que o VPL é negativo, então eu não faço. Agora existe essa outra condição, certo? Existe a condição em que a gente vai ter uma chance de o estado da natureza se revelar e eu ter um valor presente líquido positivo. Ora, a conta aqui seria menos 2.000, aquela mesma conta que nós fizemos anteriormente, usando aqui aquele cenário de 150, só que a diferença aqui agora é o seguinte: esse cenário se materializando, ele tem 50% de chance, então eu vou... quem é o meu VPL esperado, na verdade, é 50% multiplicado por zero. Por que zero? Porque se o cenário ruim acontecer, eu não vou investir, o VPL é zero, e eu tenho 50% de chance desse cenário acontecer. Então, o VPL final é 50% vezes o cenário positivo, tá? E tenho que trazer isso para valor presente, porque eu esperei um ano para que o estado da natureza aparecesse. Então, eu tenho que descontar para valor presente, e aí eu teria 1.091 como o VPL na data zero. Esse número 1.091 eu posso comparar com 750 porque eles estão na mesma data.
Tá? Então, esse 1,1 que aparece aqui, fora do colchete, é para eu descontar, porque eu esperei um ano, o estado da natureza se revelou, eu resolvi implantar o projeto, tem 50% de chance desse cenário acontecer, e eu resolvi implantar o projeto, eu calculo o VPL para aquela data 1 e desconto mais um ano para encontrar esse número. Se esse número aqui é maior do que o VPL determinístico, eu digo que talvez seja, talvez não, de acordo com a teoria de opções reais, eu vou esperar para tomar a decisão. Certo? Ou seja, eu não investiria agora. Por quê? Porque num cenário em que os preços se elevem, o valor presente líquido final é maior do que o valor presente líquido agora. Então, esse número é o número determinístico. E esse número aqui é um número com incerteza. Como esse número é maior, é o VPL expandido, na teoria das opções reais, a gente chama de VPL expandido. Como o VPL expandido é maior do que o VPL determinístico, eu espero. Ora, veja que esse critério de decisão, onde há incerteza envolvida e ela não está ali capturada pela taxa de desconto, nesse cenário de opções reais, a firma tenderia a esperar para tomar a decisão de fazer o investimento nesses equipamentos, tá? Ou seja lá qual for o projeto que estiver sendo avaliado. Então é nesse cenário que a gente discute o seguinte: ora, para que eu tome a decisão de comprometimento estratégico, eu tenho que tomar muito cuidado com as incertezas que estão associadas. Ora, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre comprometimento estratégico, e a gente se encontra então na próxima aula. Um abraço a todos.